Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse momento nós vamos estudar a palavra de Deus, então pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo o estudo da palavra de Deus, viu? Vamos lá. O tema de hoje é o segredo para ser feliz para sempre. Será que é possível ser feliz para sempre? Ou será que isso existe só nas histórias de desenho animado? Será que é realmente possível ser feliz para sempre? Nós vamos ver isso hoje. Existe uma forma de nós sermos felizes para sempre, sim. E essa forma nós vamos ver agora. Bem, talvez para muitos a expressão salvação não seja algo comum para nós. Você pode até pensar, eu preciso ser salvo do quê? Quando olhamos ao redor, podemos encontrar a resposta: injustiça, violência, crimes, doenças, sofrimento e tristeza. Como podemos sobreviver a tudo isso? Quem poderá nos salvar deste mundo tão mau, com seus efeitos tão arrasadores? Há alguém que pode nos salvar? Sim, Jesus Cristo. Então, a gente vê a primeira dica aí, né? Como a gente pode ser feliz para sempre? Por meio de Jesus. Jesus é a única fonte de felicidade que a gente tem. É a única forma da gente ser feliz para sempre é com Jesus. Não adianta você ser feliz sem Jesus, porque isso é uma falsa felicidade. Então não existe felicidade sem Jesus. A única forma de você ser feliz de verdade é com Jesus. A Bíblia, a carta de amor de Deus para nós, afirma que em seu grande amor, Deus providenciou um plano para que fôssemos libertos das terríveis consequências do mal no mundo em que vivemos. Jesus morreu para recebermos a vida eterna. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Então a gente vê que o único meio que a gente obteve a salvação foi por meio de Cristo. Cristo ele veio aqui e morreu por nós, e por causa disso nós tivemos a liberdade do pecado, a salvação eterna. Então, a felicidade é possível a gente alcançar a felicidade. E nós vamos alcançar essa felicidade quando a gente for morar com Cristo. Então, que a gente não fique desesperado, porque essa é a nossa esperança, é a esperança que nós todos deveríamos ter, acreditar nisso, né? Acreditar que um dia vamos morar com Cristo. Agora vamos para a Bíblia, né? Vamos ver alguns versículos bíblicos. A primeira pergunta: qual é a consequência final do pecado? Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte. Abra aí na sua Bíblia. Romanos 5, verso 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, infelizmente, o pecado entrou no mundo e, por consequência do pecado, a morte, né? A gente já viu, né, que o salário do pecado é a morte. Então, por causa disso, infelizmente a gente tem tanto sofrimento, né, por causa do pecado. E por culpa de quem entrou esse pecado no mundo? Por culpa de uma pessoa. Uma pessoa, infelizmente, acabou pecando contra Deus, e a gente está nessa situação hoje. Por isso que diz, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Alguém pode dizer assim, mas a gente nunca fez nada de errado. Então, muitas pessoas podem dizer, né? A gente é inocente,
a gente não teve culpa de receber esse pecado, porque a gente está recebendo uma condenação por culpa de Adão. Porque Adão, ele pecou e por causa disso nós estamos sofrendo hoje. Mas por que a gente está sofrendo hoje se a gente não fez nada? Quem fez foi ele. Na verdade aqui diz, né, que na verdade não é assim. Ele pecou contra Deus, mas ele não foi o único a pecar. Tipo, todos nós pecamos. Desde que a gente nasce, a gente já é um pecador. Então, por a gente ter essa natureza pecaminosa, a gente já merece a morte, né? Então, nós não somos inocentes. Não somos pessoas inocentes. Todos nós somos pecadores. Não é só Adão que pecou e ele é o culpado de tudo. Não. O pecado somos nós. O culpado somos nós também. Então, vamos lá. O que Deus fez para salvar o homem? João 3,16. Isso é um verso muito conhecido. Se você não conhece, ele é muito bonito. E eu vou fazer um vídeo falando sobre ele depois. Mais pra frente, eu talvez faça um vídeo falando só sobre esse verso aqui. João 3,16. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que Deus fez para salvar a humanidade? Ele deu o seu único filho amado, para morrer, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha que ato incrível de amor. E ainda tem gente que diz que Deus é mau, que Deus é o culpado de tudo, que Deus não presta, que Deus ele é um tirano, que gosta de ver a maldade no mundo. Não, não é assim. Tanto que ele deu seu filho único para morrer por nós. Olha quanto exemplo de amor é esse, né? Quem é que de nós aí, quem for pai aí, vai entender. Quem é que conseguiria dar seu filho para morrer por pecadores? Quem seria capaz de fazer uma coisa dessa? Ninguém, com certeza. Então, a gente tem que entender, né, que realmente esse ato foi um ato tão grande de amor que isso possibilitou a nossa salvação, né? Graças a esse ato de amor gigantesco, isso possibilitou a nossa salvação e a gente tem que ser grato por isso, né? Como Jesus descreveu a sua missão? Lucas 19, versículo 10. Diz o seguinte: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então a missão de Cristo foi salvar o perdido. Salvar o perdido. Então veja só. Muitas pessoas estão na igreja e elas podem até se achar demais e dizer assim: não, eu já estou salvo porque eu estou na igreja e eu sou de Cristo. E as pessoas que estão no mundo, elas não são de Deus, elas vão se perder, vão tudo para o inferno. Mas não é assim. Jesus ele veio buscar e salvar o perdido e não quem já está salvo. Quem já está salvo, está salvo. Mas Jesus ele veio buscar o perdido, aquela pessoa que está no mundo, aquela pessoa que está presa, aquela pessoa que está usando drogas. Aquelas pessoas que estão fazendo o que é errado, Jesus veio por eles. Jesus veio salvar essas pessoas. E até porque nenhum de nós é inocente. Todos nós somos pecadores, então ele veio por todos nós. Principalmente pelas pessoas que estão fazendo mais coisa errada. Então Deus ama cada um de nós igualmente. Ele não ama mais um do que o outro. Ele não ama mais quem está na igreja do que quem está fora da igreja. Não, não é assim. Deus ama a todos iguais e Ele quer salvar todos igualmente. Então, não é porque eu estou na igreja que já estou salvo, não. Não é bem assim. Placa de igreja não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Por mais que a igreja seja importante, a igreja não salva. Quem salva é Cristo. Então, não é porque eu estou na igreja que eu vou ser salvo, não. Não é porque eu sempre vou para a igreja, vou lá para as missas ou para os cultos, eu participo,
interage com o povo, prega o evangelho. Não é por causa disso que eu vou ser salvo, não. Porque Deus conhece todos os corações. Ele sabe quem realmente é fiel a Ele, quem realmente merece ser salvo e quem não merece. Então, vamos ter cuidado, né? Vamos lá. Jesus cometeu algum pecado? Muitas pessoas podem pensar assim, né? Que Jesus ele pecou na vida. Ele era um ser humano comum e ele pecou. Só que a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4, versículo 15. Diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus ele foi tentado de uma forma inimaginável. A tentação de Jesus foi muito grande, foi acima das nossas tentações. Ele nem se compara às nossas tentações. Por isso que diz, né? Em todas as coisas ele foi tentado, no sentido de não que ele tenha passado por todo tipo de tentação igual a gente, não. Na verdade ele passou por tentações piores do que a gente. É isso que está dizendo aqui. Por isso que diz que em todas as coisas ele foi tentado. É nesse sentido. E a nossa semelhança, porque ele era ser humano, mas sem pecado. Ele nunca pecou. Ele nunca sofreu uma tentação para pecar. Não. Ele nunca pecou na vida. Nenhum pecado ele cometeu. Nem o menor dos menores pecados ele cometeu. Nenhum. Então a gente vê que realmente Jesus era uma pessoa, era Deus mesmo, né? Com certeza, porque o único ser humano que não pecou, veja só, o único ser humano que não pecou na vida foi Jesus. Não teve outro ser humano que não tenha pecado. Você pode imaginar qualquer pessoa, não existe. Não existe o ser humano que não pecou. Se você for falar outra pessoa aí, eu duvido você me provar que outra pessoa não pecou. Não tem como. Todo ser humano é pecador. Jesus foi o único que não pecou, porque ele era divino humano. Ele era um ser humano perfeito. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Então é muito importante que a gente entenda isso. Como Jesus pagou a dívida do homem. Isaías 53, versículo 5. Vamos ver o que diz lá. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, como Jesus pagou a dívida do homem? Foi morrendo da pior forma possível. Eu acho que não existe forma pior de morrer do que a que ele morreu. E veja só, não foi só a morte dele. Ele vinha sofrendo desde antes. Ele sofreu desde o jardim do Getsêmani. Quando ele estava no jardim do Getsêmani, ele sofreu tanto na tentação que ele suou sangue. E a partir daí ele continuou sofrendo. Até ele chegar no julgamento e todos bateram nele, cuspiram ele. Depois foi levado para Pilatos. E lá com Pilatos açoitaram ele até ele ficar todo carne viva. E ainda levaram ele, mandaram ele carregar uma cruz pesadíssima para depois lá no Calvário ele ser pregado e morto. Então não existe pior dor do que ele já passou, não tem como. Essa foi a pior tortura que uma pessoa, que um ser humano já passou. Então, é realmente incrível. Tipo, se você já assistiu A Paixão de Cristo, eu recomendo muito você assistir, só que é um filme muito pesado. Dependendo da sua idade, né? Se você tiver a idade para assistir, é um filme muito pesado, muito forte. Mas é um filme que toca no seu coração.
Porque você vê ali o sofrimento de Cristo morrendo, sendo torturado da pior forma possível, e você percebe o quanto ele amou a gente. Então, esse foi o único jeito dele salvar a gente. Foi a única maneira. Porque não existe salvação, não existe expiação pelo pecado sem derramamento de sangue. Não existe expiação pelo pecado, lembre disso, sem derramamento de sangue. Então foi necessário que um inocente morresse para que os pecadores fossem salvos. Entenderam? Então é mais ou menos isso. Então, que ato assegurou nossa salvação? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 ao 22. Diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, como diz aqui, né? De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa foi o ato que assegurou nossa salvação. Ele ter ressuscitado. Não foi simplesmente ele ter morrido e já se salvou, não. Não foi bem assim. Ele precisaria morrer, mas também ressuscitar. Se ele morresse e não ressuscitasse, a salvação não adiantaria de nada. Ele não teria passado a salvação para nós. Mas por ele morrer e ressuscitar, aí sim, nós fomos salvos graças a isso. Como diz aqui, ele é a primícia dos que dormem. Primícia significa principal. Ele é o principal dos que dormem. Em qual sentido? Que de todos que ressuscitou, Jesus é o principal que ressuscitou. Porque por meio dele, graças à ressurreição dele, nós todos iremos um dia ressuscitar para viver com ele. Graças à ressurreição dele, nós poderemos ter a vida eterna. Por isso que ele é a primícia dos que dormem. Porque ele é o principal que ressuscitou dos mortos. Entendeu? O que devo fazer para ser salvo? Essa é a última pergunta. Marcos 16, versículo 16. Diz assim: Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o que a gente precisa fazer para ser salvo? Crer e ser batizado. Então, primeiro eu creio, depois eu sou batizado. É bem clara aqui a ordem. Então, o batismo eu vou falar depois. Vai ter um estudo só falando sobre o batismo. Depois eu falo sobre o batismo. Mas aqui está falando que quem crê e for batizado, né? Então, uma pessoa só pode ser salva se ela crê em Cristo. Por exemplo, o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele, no último momento da sua vida, ele confiou em Cristo. Ele acreditou em Cristo e ele foi salvo, né? Jesus deu a salvação para ele. E ele vai um dia ser ressuscitado e vai morar com Cristo. Então, a gente vê que se a pessoa crê em Cristo, a gente vai ser salvo. Simplesmente isso, só crê em Cristo. Crê em Cristo. Então, a gente vê que deixa eu ver aqui. Bem, existe algumas pessoas, por exemplo, algumas exceções. Tem pessoas que não acreditam em Deus porque simplesmente não conhecem a Deus. Por exemplo, tem muitas pessoas em outros países, de outras culturas diferentes, que não sabem quem é Deus, não sabem quem é Cristo, não conhecem a Cristo. Então, essas pessoas vão ser salvas? Elas nem creem em Cristo porque elas não conhecem, então elas vão ser salvas? Sim. Se elas forem sinceras, forem pessoas boas,
de acordo com o ensinamento que ela recebeu, de acordo com a luz que ela recebeu, ela for uma pessoa que segue as coisas certas, por mais que não conheça Cristo, ela vai ser salva. Ela vai ser salva. Então, Deus ele não vai levar em conta o tempo da ignorância. Não é porque você não conhece a Deus que você vai se perder, não. Tem pessoas que não conhecem a Deus que vão ser salvas, né? Mas não é todas, né? A pessoa que vai ser salva, que não conhece a Deus, é uma pessoa que faz, pelo menos, a vontade de Deus sem saber. Por exemplo, não mata, não rouba, né? Uma pessoa honesta, uma pessoa boa. Por mais que não conheça a Deus, ela tem que ser uma pessoa boa. Porque senão ela não vai ser salva, né? Que ajuda o próximo. Então, por mais que uma pessoa não conheça a Deus, ela pode sim ser salva. Então, existem exceções que Deus faz, né? Então, é isso. A gente acabou o estudo de hoje. Então, eu espero que tenham aprendido, espero que tenham gostado desse estudo. Esse foi o vídeo que ficou mais demorado. Sinto muito aí para você que não gosta de vídeo muito longo, né? Ficou muito longo, mas espero que tenha aprendido, espero que tenha gostado muito desse vídeo. E até a próxima semana, né? Próxima semana vai ser um estudo bem interessante, falando sobre a volta de Jesus. Então, fica até a próxima semana. Espere o vídeo da próxima semana, que será muito bom. Até mais.